mais nova, a avó mais novinha, né, gente? O João é lindo, gente. Muito bom, estou muito grata ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Pedimos ao Espírito Santo que continue movendo nesse lugar, do menor ao maior. Todos envolvidos pela glória, pela presença do Senhor, envolvidos pelo ambiente da presença do Espírito Santo. Nossa parte aqui é amar e servir. A parte do Senhor é a mais difícil, porque Tu és o único que transforma as pessoas. Nos transforma, Senhor. Move na nossa vida. Move na nossa vida. Talvez você chegou aqui e você pode até dizer: estou bem. Mas todos nós precisamos de mudança, de transformações e de curas, milagres, de respostas. E o Senhor trará para você. O Senhor é fiel. E Ele te atraiu com cordas de amor. E Ele diz que te perdoa, que te ama e que tem um futuro de paz e bênção para a sua vida. Tem um futuro glorioso te esperando. Em nome de Jesus, todas as barreiras sejam quebradas pelo poder da presença do Senhor. Um profundo quebrantamento, um profundo amor por ti seja despertado em cada coração. Em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Vamos assentar. Um pastor fez uma pesquisa. Ele se dedica à pregação e se esforça para que todos os domingos na sua igreja seja incrível e as pregações sejam maravilhosas. E são horas e horas que um pregador passa preparando uma palavra. Tempo de oração é uma vida de entrega para estar aqui. E esse pastor fez uma pesquisa após um culto de domingo, um culto que foi incrível e, enfim, ele pregou um sermão muito bom, mas aí ele queria saber como que era as pessoas no decorrer da semana, em reação ao que recebeu no domingo, ao que foi ministrado. E por incrível que pareça, ele ficou muito decepcionado, porque a resposta era que as pessoas nem lembravam do que tinha sido pregado. E não há sentido da igreja existir ou de fazermos e prestarmos esse serviço ao Senhor e à igreja e não haver transformação. Vídeos como esse de transformação mexe conosco e nos dá sentido da existência da igreja existir, dos cultos existirem e ver transformação de pessoas é o que nós mais desejamos. Por que que não há mais transformações? Porque há muita superficialidade e religiosidade. E falta também, talvez, aquele lugar onde a pessoa vai ser mais recebida, mais olhada. A gente chama de tempo de mesa. Nós estamos focando no discipulado. Queremos alcançar as pessoas.
nós vamos começar a gravar testemunhos do que o discipulado tem feito na vida de muita gente aqui. E o fato é que esses encontros maravilhosos vão continuar acontecendo. Nós vamos estar nos reunindo aqui a cada dia com essa paixão. Mas nós queremos que esse dia aqui para você seja tão marcante que gere transformação na sua vida. Se houver fome e sede, se houver lugar em você para mudança, para permitir o Espírito Santo trabalhar, você poderá sair daqui de uma forma completamente diferente, porque basta um toque do Senhor, basta uma palavra cair no seu coração como rema, e isso se tornar uma verdade dentro de você. E que no meio da semana você não perca a essência, não perca a semente que foi lançada, porque tudo que é ministrado é lançado como semente. Agora, a semente pode cair em terra que não dá. Por isso, gostaria muito que o seu coração se abrisse para o Senhor de uma forma sobrenatural, e que esse tempo nosso aqui fosse muito bem aproveitado, e que você possa dizer: eu vou de fé em fé, de glória em glória, e eu vou me abrir para que o Senhor, para que o Espírito Santo, para que a presença do Senhor mova a minha vida, porque eu quero ser transformado. Quantos querem ser transformados? Erga a sua mão. Peça ao Espírito Santo para mover. A sua fome, a sua sede vai trazer a presença, vai atrair a presença. Você está aqui porque a presença dele te atraiu, mas que você se entregue por inteiro, que você se abra por inteiro, que você permita que o Espírito Santo te toque para um quebrantamento poderoso em Deus. Então você pode dizer comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, estou aqui como um vaso que precisa da tua presença, como um vaso que precisa de restauração, que precisa do Senhor. Eis-me aqui. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero ler com vocês o Salmo 46. Do versículo 1 ao 3, eu tenho uma palavra de encorajamento, de despertamento ao nosso coração, um lugar para a gente viver em Deus. E diz assim: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, sempre pronto a nos socorrer em tempos difíceis, em tempos de aflição. Portanto, não temeremos quando vierem terremotos e os montes desabarem no mar, que o oceano estrondeie e espumeje, que os montes estremeçam enquanto as águas se elevam. E o interessante desse salmo é que em vários momentos há a palavra selá no fim do versículo, que quer dizer interlúdio, que quer dizer pausa para meditar, pausa para pensar. E aqui ele está falando de situações, de cenário em que a natureza entra em convulsões de desastres. Não é uma situação simples, é algo impactante. Um vento mais forte já mexe conosco. Tem pessoas que têm medo de raios e trovoadas. E aqui está falando de montes
estremecerem de terremotos, de tempos difíceis e de aflição. Mas o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é a nossa fortaleza. Nós somos portadores de boas notícias. Nós somos aqueles que temos um Deus para nos refugiar e temos uma palavra de salvação e de esperança. Agora, vira e mexe, a gente ouve que pandemia foi apenas um ensaio. E nós sabemos que pestes, pragas, turbulências estão a cada vez mais vindo sobre a terra. Mas se falam de praga, de peste, de contaminação como zumbis, a ponto de homens atacar outros homens, gente comendo gente, como aqueles filmes de zumbi. Falo, não, meu Deus, misericórdia. Mas não estou dizendo que seja assim. Mas pestes, pragas, situações graves, difíceis, assolam o mundo. Ele está em escuridão, está em trevas. Mas o que nós precisamos compreender é que somos o povo de Deus e que o reino de Deus se estabelece na terra através da sua igreja. Venha o seu reino. E que nós estamos envolvidos em um lugar chamado reino de Deus. Não que a gente não passe por lutas ou tribulações, mas passamos com o Senhor. E o salmista, ele conseguiu dizer isso de uma forma poética, de uma forma poderosa. E eu entro nesse lugar juntamente com você, te convido a esse lugar para que o Senhor seja a nossa segurança. Ele diz: eu sou um lugar seguro para você viver. Quantos podem dizer: tu és a minha segurança, tu és o meu refúgio? Durante situações catastróficas, durante situações difíceis, nós vimos quando houve esse último terremoto ali na Turquia, onde milhares de pessoas morreram. Mas após aquilo, nós vimos testemunhos de várias crianças que foram socorridas em meio ao terremoto. E elas começaram a dizer, não foi nenhuma, nem duas, várias delas. Esses depoimentos, esses testemunhos estão registrados para a história. Que essas crianças disseram, um homem de branco veio e nos deu água. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir ao Senhor. Ele está se revelando aos povos que Jesus não é o Senhor, mas Ele está tocando corações. E Ele está dizendo, eu sou o seu refúgio, eu sou a sua fortaleza. Durante situações opressoras, esmagadoras, durante algo na sua vida que vem com uma pressão. Olha o que essa moça, a Letícia, disse aqui no vídeo. Era como uma pedra pesada em cima de mim. Nada removia aquele peso. Situação que vem esmagando as emoções, esmagando o coração. Não é normal alguém pensar em suicídio, em tirar sua vida. E eu quero declarar hoje sobre a sua vida, se há uma opressão esmagadora sobre a sua vida, em nome de Jesus, eu estou aqui para repreender. Estou aqui para dizer, o Senhor é o Deus da paz. O Senhor tem pensamentos de paz para você. Quantos, em algum momento da sua vida,
pensou em algo dessa forma? Em nome de Jesus, repreenda isso. Não permita. Não permita. E em nome de Jesus, que Franca saia desse lugar de pódio, de suicídio. Que Franca saia debaixo desse espírito opressor de suicídio que tira a vida. Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso Senhor. O seu espírito poderoso e vitorioso. Ele vai te tirar de qualquer situação difícil. Ah, Senhor, o que esse salmo vem falando para nós? Vem falando então de proteção, que é um lugar de abrigo e segurança. Significa que estamos seguros nele. Nós sabemos que há uma elite poderosa no mundo. E esse pessoal está construindo lugares seguros de habitação, de refúgio debaixo da terra. Essa semana foi mostrado esse lugar onde esses bilionários, trilionários, gente, a elite, estão comprando lugares lá de refúgio debaixo da terra, altamente preparado. Oh, queridos, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso refúgio. Eu gostaria que você reagisse a essa palavra. Eu gostaria que você cresce nessa palavra. Eu gostaria que você manifestasse essa palavra no seu coração. Eu gostaria que você entrasse nas regiões celestes espirituais e diga: o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a nossa força. O Senhor, Ele prepara um caminho para nós passarmos. Ele é fortaleza, que é igual força. Ele prepara meios para a gente sobreviver. Ele prepara meios para termos vida abundante. Ele cria algo para te suprir. Porque Ele é fiel. Porque Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos ajuda agora, no presente. Ele está conosco agora. Ele provê agora. Ele é o nosso escape agora. Quando a gente fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Enche seu coração de alegria e fale comigo assim: até aqui me ajudou o Senhor. Vire para a pessoa do seu lado, dá um sorriso para ela. Fala: o Senhor já te ajudou até aqui. Ele é presente. Ele tem uma vida, uma ajuda abundante. Ele tem algo disponível para você. Você crê nisso? Fala: o Senhor tem algo disponível para mim. Ele é companheiro constante. Ele é consolador. Ele é amigo. Como eu amo aquela palavra que ele diz: eu sou o pai do órfão e o marido da viúva. Não. Ele é o pai do órfão e o marido da viúva. Ele é o seu sustento. Ele é a sua força. Ele é a sua fortaleza. Meu Deus, esses salmos, eles são poderosos demais. É a minha verdade. E quando o salmista declarou que Deus era o refúgio dele, ele estava dizendo: eu sei o que é estar seguro em Deus. Eu sei o que é perseguição. Eu sei o que é ser procurado para ser morto. Exército de Saul vinha contra ele. E ele precisava que Deus fosse o refúgio dele. O Senhor tem promessa para nós. E quantas vezes eu faço oração assim: Senhor, me faça invisível ao olhar da serpente. Tu és o meu esconderijo. Tu és o meu alto refúgio. Tu és a minha segurança.
Senhor, o espírito do anticristo está aí. Eu quero estar invisível a essas pegadas. Que esse espírito não me encontre. Não encontre a minha família. Não ache em nós lugar. Eu quero estar realmente blindada. E eu quero transferir isso para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para as nossas crianças, blindados, guardados, protegidos. Refúgio para as nossas crianças, num país onde o alto grau de pedofilia só está crescendo. Nós não aceitamos. Nossos filhos estão no refúgio de Deus. Os pais poderiam reagir diferente. Os pais poderiam reagir diferente. Peça anjos do Senhor para guardar seus filhos. Oh, Senhor, o Senhor tem anjos para proteger os teus filhinhos. Não deixa, Pai. Não deixa, Senhor. Anjos para guardar nossas casas. Anjos para nos guardar nas estradas. Oh, Senhor, teve um ano que pastor Marcos viajou 100.000 quilômetros para ir e voltar para casa. E numa estrada tão perigosa, porque a estrada estava em reforma, duplicando. Uma estrada onde muitos caminhões de alta, muito, como que fala? Passa muito carro, não sei falar aqui agora. E ele saía de lá e eu falava: Senhor, esconde ele, Pai, esconde aquele carro. Põe um tapete para ele passar, Senhor. E esses 100.000 quilômetros, eu não lembro de um dia ele chegar e falar: furou um pneu. Não é verdade? Nossa, furar pneu é normal. É normal, mas não aconteceu nem furar pneu. Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio, a nossa segurança. Mas ele saía de lá, eu dobrava meus joelhos, falava: Senhor, guarda o meu marido. Não deixa nenhum mal chegar a ele. Senhor, guarda meus filhos. Vi minha mãe orando pelos filhos. Meus irmãos com aqueles carros, sempre carros velozes, eles sempre tiveram carros muito bons. E aí corre muito. Meu pai falava assim: o anjo não acompanha muito assim não. Corre menos. E uma brincadeira do papai. Mas ele falava: não corre desse jeito. Calma. Porque a gente tem que vigiar, né? Fazer a nossa parte. Mas eu cresci vendo meus pais orarem e guardar a vida dos filhos. Meus irmãos, sempre maravilhosos. Deus guardando a vida deles. Foram morar lá no Mato Grosso e sem terra, o pessoal invadiu a fazenda. Fez uma sobrinha minha sequestrou ela. E nós entramos em oração para que não fizessem nenhum mal a ela. E nós começamos a declarar: Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso refúgio. Até que aquele povo saiu lá de dentro daquela fazenda. Ah, Senhor, são tantas as situações que vêm para nos matar, nos destruir. São tantos livramentos que você tem. Oh, queridos, vamos ser mais gratos ao Senhor. Você está vivo. Você está bem. Você está com saúde. O Senhor está suprindo a sua vida. Que a sua vida seja para cumprir o propósito. Entregue o seu coração. Entregue sua vida até que o caráter de Cristo seja formado em você. Para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que você cumpra o plano dele. Então ele é a nossa força. Refúgio é abrigo do perigo.
E essa fortaleza e essa força é porque nós podemos colocar nele a nossa confiança, porque o nosso Deus nunca falhará. Quantos podem dizer comigo, o meu Deus nunca falhará? Dizem que a gente não pode ficar usando essa palavra nunca, eu nunca. A gente não sabe. Mas em relação a Deus, aqui nós podemos dizer, vamos dizer com a boca bem cheia assim, o meu Deus nunca falhará. Vamos, o Senhor, o nosso Deus, nunca falhará. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Senhor nunca falhará. Deixa essa palavra cair no seu coração. Deixa essa palavra cair no seu coração para você não se esquecer da bondade dEle. Não se esquecer do que Ele é fiel na sua vida. Ele não falhará com você. Mas o Salmo continua e a gente vê um segundo cenário aqui. De um país sob ataque. De nação sendo atacado. E aí diz assim, o Salmo 46, a partir do versículo 4 agora. Um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus. O santo lugar do Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída desde o amanhecer. Deus a protegerá. As nações estão em confusão, os reinos estão desmoronando, os reinos estão sendo abalados. A voz de Deus troveja e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Está anunciado um colapso econômico nas nações. Bancos importantes mundiais já anunciaram a sua quebra. Já anunciaram a sua falência. A economia mundial está em colapso. Será que vai atingir onde, quem, como? Eu só sei que eu tenho um lugar em Deus. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu tenho um lugar no Senhor. Ele é a minha segurança. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer que Ele é a minha força, a minha segurança e Ele é o meu refúgio. Haja o que houver, o meu Deus é o meu provedor. Está tudo certo. Deus é bom. E aí, o cenário continua de um campo aqui de batalha após a guerra. Versículo 11, 8 em diante, diz assim: venham, contemplem as gloriosas obras do Senhor. Vejam como Ele traz destruição sobre o mundo. Acaba com as guerras em toda a terra. Ele quebra o arco e parte ao meio a lança e destrói os escudos com fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei honrado entre todas as nações. Serei honrado no mundo inteiro. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Senhor, o Deus de Jacó, é a nossa fortaleza. Nós estamos vendo respostas e justificativas aqui no próprio Salmo, que diz: não temeremos porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Pode vir notícias que forem. Podem surgir situações. Lá em Provérbios 31 diz que a mulher sábia, ela confia no Senhor e não teme o amanhã. Porque o Senhor é a força e a providência dela. E mulher na Bíblia se retrata a igreja do Senhor, a sua noiva. E nós não temeremos, não seremos abalados, não seremos amedrontados. Nós sabemos que há um espírito de medo andando sobre a terra. Nessa escuridão que está o mundo, o medo está lá. E às vezes quando a gente para pensar que
o Senhor está ao nosso redor, mas ao derredor está o diabo com os seus demônios tentando nos tragar. E eu vejo as setas e os dardos do medo, do pânico, do desespero, da angústia, da ansiedade. Mas nós não vamos ser abalados, porque o Senhor está no meio de nós. Quando a gente ouve essa palavra e diz no meio de nós, poderia ser comigo, mas Ele está falando que é no meio de nós, no meio da comunhão do seu povo. Há um segredo de estarmos em comunhão no corpo de Cristo. Há um segredo de você estar aqui, por exemplo. Há um segredo em Deus, há um mistério de Deus. Senão você poderia viver sua vida e tocar ela do jeito que você quisesse. Mas Ele te chama para vir para o meio da igreja. Ele te chama para vir e ser corpo de Cristo. Porque nesse lugar Ele está. Não fisicamente, mas no meio do povo de Deus. Então aquieta. E saiba que o Senhor está conosco. Aquietai-vos. Aquietar não é fácil. Aquietar não é fácil. Uma vez eu estava no encontro e o desafio de ficar calado e não poder conversar foi a maior dificuldade. Vamos fazer jejum de palavras. E foi difícil. Pegou o meu celular e você vai parar de falar. Mulheres falam mais do que os homens. Mas enfim, até os homens também têm a sua dificuldade. E o Senhor está dizendo: aquieta a sua alma, para de falar desse tanto e aquieta no Senhor, porque Ele é o seu Deus. Aquieta, acalma o seu coração. Por quê? Como Ele é essa nossa fortaleza? Porque Ele está presente em Sião. Ele está presente em Sião. E o Senhor, Ele é comparado como um rio que circunda a sua cidade. Porque o Salmo fala, Ele muda de terremoto, Ele muda de uma situação dramática, de uma situação de caos, para uma atmosfera de paz e segurança. Sai de um lugar de tumulto para um rio que corre. Oh Deus! E Paulo fala, por fora, pressões, por dentro ele estava temeroso, mas ele estava firme, porque ele estava confiando nessa proteção e segurança do Senhor. E aí, terremotos, águas furiosas, nós somos levados à presença de um rio maravilhoso, de uma cidade santa, preparada, e é comparado à fonte de Siloé. E aí eu falei, Deus, a fonte de Siloé é o único abastecimento natural de Jerusalém, de Israel. O único abastecimento natural. Fonte. E lá em Isaías 8:6 fala assim: meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé. Então, gente, olha só, a presença do Senhor, ela foi observada como um rio pacífico, como um rio que flui em contraste a todas as torrentes perigosas. Espera aí, um rio fluente de águas calmas, cristalinas, combatendo coisas violentas e furiosas. Mas existe o rio da vida, o rio de Deus. E eu quero ler com você Apocalipse 22, 1 a 5. Esse rio que circunda a nossa vida é o rio da presença do Senhor. Ele é fortaleza por causa da presença dele. Senão, nós estávamos em perigo. Então o anjo me mostrou o rio da vida, da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus
e do cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de fruto por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldições sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e seus servos o adorarão. Verão seu rosto, e seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. E há uma versão, reinarão em vida. E aqui fala que esse rio que sai do trono de Deus tem a árvore da vida que amplia dos dois lados e ela dá fruto todos os meses. E está dizendo, nós, os que cremos, os que estão habitando dentro desse lugar seguro, vai ter provisão todos os meses do ano. Não entramos em crise, não entramos em estratégias ou estatísticas do governo, não entramos em possibilidades que possam circundar o mundo, porque nós estamos habitando na cidade santa do Senhor. Isso vai começar só lá no futuro ou já pode começar agora na sua vida? Fala assim, agora eu posso desfrutar. 12 frutos para cada mês do ano. Fala assim comigo, na minha vida não haverá crise. Na minha vida não faltará frutos de Deus. Eu fico pensando como que é alimentado o fruto da vida. Como é nós vivemos, porque eu falo, Deus, qual o pastor falou, nós já estamos no 4º mês do ano, já passaram 4 meses, Deus, e o Senhor proveu tudo, o Senhor cuidou de tudo, o Senhor está conosco, e esse fruto que provém dessa árvore do Senhor, é para nos dar saúde, saúde para curar nações. O Senhor quer nos dar saúde, Ele quer nos dar prevenção contra doenças, contra pestes, contra pragas. O Senhor quer nos dar toda a provisão econômica. O Senhor quer dar toda a situação e condição para a gente viver abundantemente o que Ele preparou para aqueles que confiam nele. Ele é fiel. E eu quero habitar nesse lugar em Deus. Ele é vitorioso. Ele é poderoso. E Ele é bom. E como que eu faço para desfrutar isso? Numa aliança com Ele. É dizer, o meu coração é teu. O meu coração é teu. Mas é como o Evandro pregou hoje de manhã. Não é mais ou menos o coração para Ele. Porque Ele se deu por inteiro a nós. E Ele não quer o seu coração pela metade. Ele não quer você mais ou menos. Eu vou lá, eu gosto de frequentar. Ele não quer saber se você está frequentando. Ele quer o seu coração. Ele quer você apaixonado por inteiro. Ele quer você. E Ele se deu por inteiro. Por que eu vou dar pouco ou menos de mim? Como que eu posso desfrutar desse lugar de refúgio? Se o meu coração for totalmente dele. Se eu tiver uma aliança com Ele, eu posso viver o sobrenatural. Se eu me entregar totalmente ao Senhor, eu posso viver nesse lugar, eu posso morar nesse endereço, eu posso habitar em lugar seguro. E não é a ilha da fantasia. Meu Deus, pastora, como é isso? Pela fé. Eu entro nesse lugar em Deus.
E eu agora começo a desfrutar da sua presença. Eu agora começo a desfrutar da sua transformação. Agora eu começo a desfrutar da presença do seu Espírito Santo, que me cura, que me restaura, que me ajuda. Se você sozinho não está conseguindo, saiba que sozinho você não vai conseguir mesmo. Com Ele sim. Com Ele sim. E nessa aliança, o Senhor procura por aqueles que o adoram, por aqueles que o buscam em verdade, por aqueles que se entregam por inteiro. Queria te pedir para fechar seus olhos. Que essa palavra confronte sua vida. Que essa palavra possa mexer com você de verdade. A ponto de você acordar na madrugada e dizer: ó Senhor, como eu quero a tua presença. Ó Espírito Santo, como eu desejo a tua presença. Como nós precisamos do Senhor. Você pode pedir perdão a Ele da sua incredulidade, da sua frieza, da sua insensibilidade com Ele, de procurar a segurança da sua forma, de estar lutando com a força do seu braço. Mas hoje o Senhor te convida a uma vida de pureza, de limpeza, de quebrantamento, de entrega total. Continue com seus olhos fechados, continue com a sua oração. Que o Espírito Santo comece a trabalhar de forma sobrenatural aqui. Que o Espírito Santo mova nessa casa. Que o Espírito Santo mova nessa sala. Que o Espírito Santo toque a sua vida que está aí, do outro lado, nos assistindo. Toda incredulidade, toda dúvida, todo medo, todo rancor, todo desespero, toda agonia seja tirado da sua vida. E que no lugar desse cansaço, no lugar dessa dor, dessa tristeza, você receba paz, você receba vida, você receba verdade. Você entre nesse lugar de confiança do Senhor.